Oi, amigos e amigas, esse é mais um vídeo do dia seguinte aos Jogos do Santos. Como você tem se acostumado, eu gravo um vídeo mais curto assim que a partida acaba. E aí eu venho com mais calma para tentar fazer uma análise mais profunda, depois de ver a entrevista do Kleber Xavier, de apurar algumas questões. Mas hoje eu não vou falar tanto em si do jogo, eu quero falar de uma situação específica que pode apontar o caminho para as próximas partidas e também falar mais sobre a possibilidade de outros reforços no Santos além do Mike. Eu falei sobre isso rapidamente no vídeo de pós-jogo, eu quero trazer mais dessa apuração. Ouvi algumas coisas interessantes nas últimas horas. Mas antes de tudo isso, eu quero que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que você curta, comente, ative as notificações, dê o hype. Isso tudo é muito importante, é rápido, é fácil, é gratuito, ajuda muito esse canal, que em pouco tempo está chegando em 25 mil inscritos. Estou muito feliz com a repercussão, mas tem muita gente que assiste os vídeos sem se inscrever, muita gente que não dá o like. Isso é muito importante, é fundamental para que novas pessoas cheguem nesse canal. E além disso, se você tiver um dinheirinho sobrando, se você achar que os benefícios compensam, temos 3 categorias de membros aqui no canal: bronze, prata e ouro, com benefícios diferentes, valores bem diferentes. Se o botão de seja membro não aparecer para você, na descrição tem o link que leva direto para lá. Talvez alguma das categorias com os benefícios te interesse. Já somos alguns membros ouro e essa categoria como benefício tem citar os nomes aqui nos vídeos. Então agradeço aos 3 novos membros ouro que entraram nas últimas horas: o Gilmar Gil, o Jean Miranda e o Igor Santos. Muito obrigado. Para todos os membros já tem vídeo exclusivo. Todas as categorias têm acesso a vídeos exclusivos para membros. Já gravei um, estou gravando mais um neste domingo. Acho que vocês vão gostar do assunto. As categorias prata e ouro têm acesso também a lives exclusivas. A primeira live deste canal, tanto aberta quanto para membros, serão realizadas nessa semana. Eu aviso vocês na guia comunidade. Ali tem alguns posts meus, vale a pena acompanhar. Beleza? Depois desse momento propaganda, eu quero falar dessa situação que aconteceu no jogo do Santos com o Sport, nesse empate frustrante, mas que eu acho que pode apontar um caminho, que é a linha de 3 zagueiros. Quando o Kleber Xavier chega ao Santos, ele fala na apresentação que o 4-3-3 não é o esquema favorito dele e que ele gosta de variar taticamente de acordo com o adversário. Isso fez o torcedor lembrar do Sampaoli, que a cada jogo tinha uma formação diferente. E às vezes ele até pecava, exagerava nisso. Mas de acordo com o adversário, ele vinha com uma linha de 4 zagueiros, com laterais de ofício, uma linha de 4 zagueiros, com um zagueiro aberto na ponta, linha de 3, saída com 2, saída com 3. Então, essa fala do Kleber Xavier causou uma certa esperança num Santos que sempre joga com 2 pontas, com 2 zagueiros, enfim. Isso a gente não viu no trabalho. Antes da pausa, eu entrevistei o Kleber e ele me disse que era um momento de pontuar seja como fosse, que não era para aplicar muitos conceitos, fazer muitas mudanças, mas que na pausa ele gostaria de criar essas variações táticas. E pós-pausa, o Santos se manteve no mesmo esquema. O que muda é característica. O Neymar, ou falso 9 ou como meia, o time muda a característica. O Roleza como meia ou aberto, o Igor Vinícius ou o Escobar improvisado, o cara é mais ofensivo, mais defensivo, e o time muda de acordo com o que o jogador faz, não pela formação, pelo esquema tático. E aí, contra o Sport, no meio do caos, no desespero, no intervalo, o Kleber faz mudanças com a menos depois da saída do Rincon. E aí escala uma linha de 3, uma linha que tinha 2 zagueiros, né, o Basso e o Luan, e o Schmidt como esse líbero, como esse terceiro. E aí ele abre 2 alas, 2 pontas. Ele tira os laterais, Igor Vinícius Souza, e põe o Cabalheiro numa ala e o Barreal na outra. E os volantes acabam sendo Roleiser e Bom Tempo. Eu sei que é uma questão super circunstancial. O Sport já estava vencendo, o Kleber foi ali para o desespero, então ele fica com 2 atacantes de alas, o Schmidt de zagueiro, meias de volante. Mas ali eu sinto que o Kleber encontra uma alternativa. Eu acho que nesse aspecto, defensivamente falando, ter 3 zagueiros, alas, enfim, foi uma boa saída. O problema foi ter colocado o Tiquinho. Eu já falei no meu pós-jogo que o Tiquinho é um cara que não ajuda, que não tá bem fisicamente, então você tem Neymar e Tiquinho que não marcam contra o Sport com um a mais. O Sport jogando pela vida, com jogadores muito físicos, rápidos. Isso
para mim foi um erro do Kleber. Eu acho que ele poderia ter pensado num Luka ali, se ele quisesse alguém ao lado do Neymar, ou reforçar o meio campo. Você traz o Zé Rafael, solta o Roleiser e faz essa linha, a segunda linha. Então te teria Cabacheiro de um lado, Barreal do outro, você faz Zé Rafael e Bom Tempo e libera o Roleiser, deixa o Neymar de falso, não precisava do Tiquinho. O Tiquinho até participa da parede do gol do Bom Tempo, depois no bate-rebate ele estava ali, mas foi um jogo ruim dele, ele participou pouco, dominou bola de canela ali na frente. Mas essa parte defensiva, essa variação que o Kleber faz no meio do desespero, acho que aponta um caminho. E ele elogia como o time se portou a partida do Schmidt. Ele diz que não fez alterações, mais alterações depois das alterações de intervalo, porque o time estava bem. Isso me faz pensar que o Kleber cogita, a partir de agora, essa linha de 3 zagueiros com alas, o que me parece um excelente caminho para o que o Santos tem à disposição. Nessa entrevista, ele também diz que o Guilherme pode voltar contra o Juventude na outra segunda-feira, no Morumbis. Ele não cita, mas eu apurei que o Arão também pode voltar contra o Juventude. Ele tem um desconforto na panturrilha, não tem lesão, ele treinou enquanto o Santos viajou, vai fazer o reforço, eu acho que o Arão fica à disposição. Então, a gente podia pensar num time com Brazão no gol. Dos 3 zagueiros, poderia ser Basso Lua Pérez, e esse líbero, no lugar do João Schmidt, podia ser o Arão, que já foi zagueiro e faria bem essa função. Nas alas, você pode pensar no Mike, que está chegando, e no Souza, do outro lado. Aí você pode fazer Zé e Bom Tempo, pode ter o Roleiser, pode ter o Barreal, o Neymar, e pensar numa alternativa. Podia ser Roleiser e Barreal com o Neymar de falso, ou você pensa no David ou no Luka. Mas o Santos ele pode ter um caminho com 3 zagueiros, pensando que o Mike ataca bem, jogava até de atacante no Palmeiras, que o Souza ataca muito bem, apesar de ser defensivo, e você faria um meio-campo mais técnico, mais solto, com o Zé e com o Bom Tempo. Eu espero muito que no meio desse caos, que esse empate frustrante tenha trazido um ponto e talvez um novo caminho para o Santos, que o Kleber entenda que num desespero, sem jogadores das características ou acostumados a jogar assim, porque o Cabacheiro não deve ter jogado tantas vezes de ala com 3 zagueiros. O Barreal já sabia fazer essa função, mas você traz o Roleiser para volante e ele joga muita bola, mesmo que eu prefira ele na frente. O Schmidt ele se acerta ali com os dois, o Basso que estava complicado, fazendo muitas faltas pela direita. Mas mesmo mal capengando, o Santos consegue se portar, não sofrer tanto assim contra o Sport e busca esse empate. Imaginem se não fosse o Tiquinho. Se fosse o Zé, se fosse outra opção mais defensiva de mais combate, talvez o Santos até conseguisse ter virado. Então eu acho que esse empate frustrante com o Sport pode trazer não apenas um ponto, mas também um caminho para a sequência da temporada. Eu acho que o Kleber pode e deve apostar nessa linha de 3 zagueiros, pensando no Arão ou no Rincon, porque no meio-campo tem opções mais técnicas, você tem jogadores com as características para as pontas, e eu acho que o time pode ter um caminho melhor, um jeito melhor de jogar, ou pelo menos essa variação. Começou com linha de 4, não deu certo, e você troca como foi contra o Sport. No meio desse caos, o Kleber fez o que eu acho que já poderia ter feito anteriormente. Isso também vale para um 4-4-2, para um losango no meio com Bom Tempo e Barreal atrás do Roleiser e um volante de mais pegada. Tem que ter essas variações que o Santos não tem, e isso me incomoda no trabalho do Kleber. Dito tudo isso, eu quero falar também sobre as novas possibilidades de reforços no Santos. Então, o Mike está para chegar, deve chegar de segunda e terça, já se despediu no Palmeiras, não existe compensação ao Palmeiras, não tem, o Santos não vai pagar, nem liberar nenhum jogador, não tem nada disso. O Mike pediu a rescisão, como o Abel Ferreira disse na entrevista coletiva. O Abel exaltou o Mike, disse que não gostaria que ele saísse, que fica super triste, mas que ele tem um lado humano muito forte, e por isso ele aceitou a liberação do Mike para o Santos. Então o Mike estava treinando, estava jogando, deve chegar nessa semana e se preparar para, imagino, ser titular contra o Juventude. Eu achava que o Santos ia parar no Mike, mas fontes me disseram que zagueiro pode chegar, o Santos está buscando zagueiro e o Santos está cogitando um centroavante. Vamos por partes. Sobre a zaga, a comissão técnica, o departamento de futebol, entenderam que o sistema defensivo melhorou o suficiente para que você tivesse zagueiros que dessem conta do recado. Na visão deles, como o sistema melhorou, olha aí, o Basso melhorou. Só que aí, a partir do jogo contra o Mirassol, as coisas saíram do controle. O Kleber escolhe o Zé Ivaldo vai muito mal, e a partir disso o Zé Ivaldo nem é mais relacionado. O Gil ficou fora por opção técnica, depois volta, estava suspenso para esse jogo. A análise é de que o Gil está em final de carreira, já decidiu pela aposentadoria, e que é difícil contar com esse tipo de jogador que está terminando a carreira. Talvez o Gil, se sentir uma dorzinha, já não vai se esforçar tanto, então é algo que
O Santos vê o Gil como um cara muito importante, respeita muito, vestiário, liderança, mas é um cara que o Santos tem dificuldade para contar. E o Zé tem uma questão contratual nisso. O Zé está emprestado pelo Cruzeiro, a opção é de mais ou menos US$ 1 milhão, é uma opção barata, até porque o Cruzeiro quer desesperadamente vender o Zé. O Zé começa mais ou menos bem, mostra alguma técnica, né? Eu cheguei a fazer matéria no UOL sobre o valor de compra e quando eu fiz, a torcida falou compra, compra, compra e agora todo mundo quer que ele vá embora porque ele caiu muito de rendimento. Então, se ele jogar 60% das partidas do Santos no ano, o Santos é obrigado a pagar o Cruzeiro. E ele tem uma frequência alta de jogos. Então, o Santos deu uma segurada no Zé. Então, tem uma questão contratual e uma questão técnica. Para essa viagem com o Sport, o Santos viajou apenas com o Luizão no banco. O que mostra que não conta. O Gil estava suspenso e o Zé não foi. Então, assim, o Zé foi pro final da fila, tem essa questão contratual, ele tem ido muito mal contra o Mirassol, uma certa reclamação com a postura dele ali no dia a dia, de ser um cara meio instável, enfim. Então, eu já havia falado para os membros, para os assinantes do meu Instagram, que o Alexandre Matos foi quem liberou o Zé Ivaldo lá, que eu acho que o Zé não teria espaço, dito e feito. Passado o tempo, o Zé perdeu esse lugar, pelo menos de terceira opção na zaga. Então, hoje, o Santos tem Basso, Luan e o Luizão como terceira opção, e um cara que é jovem, parece promissor, mas que ainda não foi testado o suficiente. Se você conseguir contratar um zagueiro, você não precisa trazer o Arão para trás. Você pode pensar no Arão na posição dele. Então o Santos, pensando no Zé Ivaldo, pensando no Gil no final da carreira, nos jogos recentes onde o Santos teve problemas, hoje, se o Basso ou o Luan ficarem fora, vira um problemaço para o Santos. O Arão estava fora. Você teria que escalar o Luizão e você teria que relacionar o Zé Ivaldo. Então, o Santos cogita firmemente contratar um zagueiro. A minha fonte diz, cara, eu peço pro Matos todo dia. Então, o Santos não tem grana, é complicado. As opções livres no mercado, o Santos não entendeu que serviam. Isso vale para Balbuena, vale para Rafael Tolói. A análise entendeu que não eram opções cabíveis para o momento. Mas o Santos continua olhando, observando e vai tentar sim a contratação de um zagueiro que me parece correto e atrasado, inclusive. Sobre o ataque, eu ouvi que o Santos gostaria de um goleador, de um centroavante, porque o Neymar não gosta de jogar de falso 9. Ele até pode fazer, entende que é um movimento natural para a carreira dele, mas ele prefere ser meia. Só que para ele ser meia, você tem que abrir o Roleza, e você tira o Roleza da posição dele. Mas é algo que, meu, Neymar é prioridade no Santos, então beleza, por isso que jogou o David, depois entrou o Tiquinho. Só que o Santos entende que nem David nem Tiquinho também, são jogadores muito caros. A devolução do David para o Chelsea não é cogitada, até onde eu sei, porque é algo que não está previsto facilmente no contrato. O Santos teria que rescindir o contrato de empréstimo e pagar por isso. E o Tiquinho não está bem. O Kleber deu uma nova chance. Ele não foi bem, na minha visão, mostrou ali seus problemas físicos. É um cara que, infelizmente, caiu muito de rendimento. Acho que o Botafogo percebeu isso ao negociá-lo com o Santos. Só que o Santos não tem grana sobrando. O Tiquinho ganha um salário muito alto. O David já ganha um salário muito alto. E o Luca está começando, mesmo que ele tenha tido chance contra o Inter e deva ganhar mais oportunidades. Então o Santos gostaria de contratar um atacante, um goleador, foi a expressão que eu ouvi, mas deve negociar o Tiquinho para isso. Gostaria de negociar o Tiquinho para abrir esse espaço na folha. O Tiquinho recebeu proposta da China e da Arábia Saudita quando o Matos estava chegando. Matos e Kleber entenderam que era melhor o Tiquinho ficar, treinar na intertemporada, voltar melhor, mas pelo visto não foi o que aconteceu. O Tiquinho, enquanto ficar no Santos, vai ser utilizado na medida do possível, como foi contra o Sport, mas o Santos entende que o cenário ideal seria negociar o Tiquinho, pegar esse dinheiro e ir atrás de outro atacante. O David não está rendendo bem, esse empréstimo é bem frustrante até aqui, e a alternativa seria o Luca. Então, talvez o Santos vá atrás de um centroavante, de um goleador, foi o que eu vi, mas para isso precisaria negociar o Tiquinho. É uma circunstância que depende, uma negociação depende da outra. Então não é algo que o Santos está firme no mercado, porque não adianta se trazer uma opção se você não tem dinheiro para contratar. Então o Santos está de olho em possíveis propostas pelo Tiquinho, tentando reacender esse mercado, mas zagueiro é algo que está definido. O Santos está buscando zagueiro e espero que consiga contratar em breve, porque eu acho que com a chegada do Mike e o Igor Vinícius virando alternativa, o Arão voltando a jogar, tendo a primeira sequência, eu acho que o Santos começa a ter opções legais, mas entendo que sim, o zagueiro precisa chegar. Seria muito bom um zagueiro para brigar por posição com o Barça ao lado do Luan Pérez, que eu acho que sim, o Luan Pérez é titular absoluto desse time. Eu acho que é legal, seria legal a contratação de um atacante, por mais que eu pense que o ideal seria o Neymar de falso 9. O Neymar entender que ele precisa jogar ali, que seria bom para ele, bom para o time, com o laser de meia. Eu acho que o Santos se acertaria melhor assim, mas isso aqui é só opinião. O que eu quis trazer também foi a apuração nesse vídeo, que o Santos busca zagueiro e talvez busque centroavante se conseguir negociar o Tiquinho. Beleza? Esse é o vídeo de
pós-jogo no dia seguinte um pouco mais diferente, com mais informação e também essa opinião, essa análise de que talvez o jogo contra o Sport tenha trazido um caminho para o Santos. Repito o discurso de que você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, curte, comente, dê hype, ative as notificações e se você puder, vire membro também que os benefícios são muito legais. Beleza? Agora temos uma semana livre entre Santos e Juventude. Devo ter as primeiras lives nesse canal, talvez estrear um quadro chamado História de Setorista. Então fiquem atentos na guia de comunidade que eu vou antecipar para vocês a programação da semana. Beleza? Olha, a luz desligou na hora certa. Valeu, gente. Até a próxima.